Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio contar com a sua audiência. Hoje temos como convidados, mais do que ilustres, pessoas que trazem conhecimento, luz, para que possamos caminhar na vida e batalhar com ferramentas compatíveis a ocupar um espaço de dignidade em nossa sociedade. Eu estou falando da diretora-geral do Cefet, Campus Nova Friburgo, professora Bianca Temponi, e também nós temos o outro convidado, ele palestrante, faz palestras no Brasil inteiro, foi diretor, coordenador do Colégio Anchieta, foi professor universitário, escritor, 27 livros. Eu estou falando dessa honra friburguense que é o professor Hamilton Werneck. Primeiramente, Bianca Temponi, é um prazer recebê-la nos estúdios da Nova TV e obrigado desde já por ter atendido o nosso convite. Obrigada, Marconi, pelo convite. É sempre uma grande alegria, né, poder participar do seu programa aqui, da sua televisão. Agradecer também a companhia muito agradável também do nosso amigo, como você também, professor Hamilton, e mostrar um pouquinho do que é a nossa instituição e conversar com vocês é sempre um grande momento. Professor Hamilton Werneck, agradeço o senhor por ter aceitado o convite. A gente sabe que sua agenda é muito apertada, mas eu sei que o senhor gosta principalmente de falar com o público fluminense, né? Já que a gente está em 27 cidades do estado do Rio de Janeiro. Primeiro um agradecimento a você, Marconi, levando em conta que você sempre apoiou as minhas atividades. Eu me lembro de um passado, quando comecei a trabalhar com fitas VHS, depois com DVD, eu sempre tive o seu apoio. Você chegou a ir também à minha casa para fazer gravações lá, não é? E sempre houve de sua parte, como da parte da senhora sua mãe, a quem eu sou amigo desde os tempos em que ela fazia o curso de formação de professores. Recebi dela o convite para a formatura. É uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória. E você sempre foi uma pessoa que, não só a questão do respeito, da amizade, não importa que a gente esteja em campos até políticos diferentes, nós sempre nos respeitamos e sempre nos demos bem. É um prazer estar aqui, inclusive na companhia da Bianca Temponi, e para falarmos um pouco dessa questão educacional, porque eu vivo, às vezes, realidades de outras escolas técnicas, de outros Cefetes brasileiros, de outros estados, e a gente pode trocar muitas ideias neste momento. Obrigado, professor, pelas palavras. Primeiramente, professora, doutora Bianca, o que é o Cefet? Para que o telespectador possa entender a instituição Cefet. Bom, Marconi, como o próprio nome diz, o Cefet é um Centro Federal de Educação Tecnológica. Ele iniciou em 1917 com cursos técnicos, que a princípio foram os cursos oferecidos, né, desde o início da sua fundação até os dias de hoje, e com o passar dos anos esses cursos foram também sendo expandidos para cursos superiores, cursos de cunho industrial. Hoje nós temos também pós-graduação a nível lato sensu, estrito sensu também, quer dizer, pós-graduação, especialização, assim como mestrado e doutorado, e cursos de extensão. O Cefet, ao longo desses 100 anos, ele foi expandindo a sua atuação, né, no mercado e foi participando de todas essas modificações e alterações que a educação veio sofrendo, né, e se adaptando também às necessidades, né, de formação que o próprio país necessitava. É uma escola, como eu bem frisei, ela fez agora em 2017 100 anos, e estamos comemorando a instalação, a expansão do campus de Friburgo com a aquisição do CIEP agora em 2018, e fazemos também agora nesse mesmo ano 10 anos que estamos em Nova Friburgo atuando também.
Agora, para que o telespectador possa entender, qual é o diferencial de se ingressar no Cefet? Qual é o diferencial para o aluno? Olha, o Cefet é uma escola, como eu falei, técnica, né? E tem também os cursos de nível superior. O que o aluno encontra são cursos de grande qualidade, cursos que são gratuitos. Quais cursos? Os cursos, em Nova Friburgo nós temos os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, em Licenciatura em Física, Tecnologia em Gestão de Turismo e Bacharelado em Sistemas de Informação. São os nossos cursos de graduação e que nós pretendemos expandir também para outros cursos a partir de 2020. A nível técnico, integrado ao ensino médio, nós temos o técnico de informática integrado ao ensino médio, onde o aluno ele sai com 2 certificações. Ele sai com a certificação do ensino médio, assim como também uma certificação de técnico em informática. Agora, professor Hamilton Werneck, o senhor que relembrou bem, que fiz diversas gravações com o senhor, eu que agradeço em poder conviver com o senhor foi meu professor no Colégio Anchieta, professor de Geografia. O Cefet, ele traz a possibilidade do aluno, ele no ensino médio, sair com a profissão. Porque para que você quer estudar? Quero estudar para que eu possa me qualificar e ser um profissional, possa competir no mercado. Porque eu lembro que na época a gente conversou sobre o paradigma da educação no Brasil e se passava 12, 13 anos para terminar o segundo grau, hoje o ensino médio, e não tinha uma profissão sequer. Fazia um currículo, chegava no local, olhava ali, tem o segundo grau, mas logo vinha a pergunta, mas você sabe fazer o quê? Como que o senhor vê essa questão dessa política, né, que foi a criação do Cefet, e como que o senhor vê a questão dos cursos técnicos no Brasil? Olha, a gente precisa entender, através do Sérgio Buarque de Holanda e também do livro que foi escrito contra o Raízes do Brasil, que foi escrito pelo Gessé de Souza, sobre a elite do atraso. O Brasil criou 2 grandes correntes éticas, a ética da Casa Grande e a ética da senzala. A ética da Casa Grande estudava, não precisava trabalhar e, portanto, passaria o ensino básico médio e iria para o ensino superior sem trabalhar e se formava. E aí saiu o doutor. A ética da senzala trabalhava com os cursos os mais simples possíveis. No início da nossa república, quando um prefeito organizava uma escola, ela recebia um nome: Escola para Desasnar Criança. Era para isso. As escolas daí derivaram escolas públicas que muitas vezes não davam condições a um aluno para galgar um ensino técnico médio e um ensino superior. Como que entra o Cefet nesse meio? Ele quebra essas 2 colunas. Ele entra dizendo: eu posso atender tanto aquela classe que tem mais condição econômica, como eu posso atender a classe que tem menor condição econômica, mas posso preparar as 2 para ter uma profissão. Se essa pessoa, após o ensino médio, resolver fazer o ensino superior, ela faz, até com condições de custear o ensino superior com o seu trabalho. Enquanto que aquele aluno que só fez ensino médio, formação geral, ele não tem condição de trabalhar, porque ele não é nada, ele não tem profissão. Não tem qualificação. Não tem qualificação. Então, as escolas técnicas, esses institutos federais, os Cefetes, são de uma grande valia. Outro dia eu ouvi um deputado federal dizer uma grande bobagem pela televisão, dizendo que esses Cefetes, essas escolas técnicas, elas não são sustentáveis. Eu gostaria de dizer para ele, o que não é sustentável é o juro anual que o país paga aos bancos, porque isto aí determina
que a gente venda a nossa riqueza, a nossa matéria-prima a preço aviltante, sem poder ter dinheiro para manter a educação. Isso sem falar o custo que o povo tem em custear, né, os salários astronômicos desses políticos, para falar uma besteira dessa. Falar uma besteira dessa. É o Marquês do Pombal do passado, né? Do passado, exatamente. Que promove o ensino leigo, né? Promove o ensino leigo. É Quando o Pombal tirou os jesuítas do Brasil, ele ficou com um pequeno sistema educacional sem professor. A partir daí, nós assimilamos o professor leigo, aquele que não está preparado para dar aula, e até hoje você tem resultado disso. Há uma expressão assim: você é um professor, você deve olhar a sua profissão como um missionário. Sim, os missionários do século XVIII podiam dar aula sem receber. Por quê? Eles eram custeados pela colônia portuguesa. O professor hoje não. Ele precisa comprar pão, comprar livro, fazer curso de atualização, prover a casa, a comida para os seus familiares. Então ele não é sustentado pelo Estado. Agora, professora Bianca, o professor Hamilton, vou pegar um gancho aqui, uma política que eu acho interessante, você vai explicitar melhor em relação ao que o professor Hamilton está explanando, é a questão da dedicação exclusiva em relação ao professor, né, ao docente no Cefet. Marconi, todos os nossos servidores são de dedicação exclusiva, principalmente todo o corpo docente. Eles são incentivados sempre à capacitação, quase todos são mestres e doutores. E normalmente o Cefet faz um grande investimento, né, o governo federal faz um grande investimento na capacitação desses docentes. E eu acho que isso é importante porque com a dedicação exclusiva, o professor ele pode se dedicar integralmente à instituição, integralmente inclusive ao tripé que nós trabalhamos, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então ele tem a possibilidade, como o próprio professor Hamilton falou, que hoje em dia não há mais como se fazer apenas essa questão de ser missionário, né? Existem as demandas que são necessárias ao cotidiano da vida moderna. Mas também não dá para tratar a educação como se fosse bico, claro né? Que não, claro que não. Mas essa dedicação exclusiva ela é muito interessante porque o professor realmente ele pode se dedicar, como o próprio nome diz, exclusivamente à instituição, a toda essa questão do ensino, a questão da própria pesquisa e da extensão, e a instituição ganha muito com isso e os alunos também, né? Um ensino de maior qualidade, um ensino com uma maior dedicação e a possibilidade do servidor poder se capacitar cada vez mais dentro da própria instituição e também incentivado pelos mecanismos que o governo federal oferece. Professora Bianca, há muitas perguntas que estão relacionadas ao Cefet, principalmente a dúvida que tem os estudantes é como ingressar no Cefet. O aluno vai ingressar no Cefet através do SISU, né, e da nota do Enem. O Cefet ele só tem um vestibular próprio dele para o ensino técnico integrado ao ensino médio. Nós temos uma empresa que faz todo esse trabalho, né, de elaboração das provas. Essas provas são aplicadas no ensino técnico integrado ao médio no próprio Cefet, mas para os cursos de graduação, principalmente a nota do Enem, né, a classificação que o aluno tem e a escolha que ele faz das instituições que ele gostaria de cursar, vai depender realmente da pontuação dele. Professor Hamilton Werneck, estamos em pleno século XXI, professor ainda tem que fazer greve para ser ouvido pelos políticos, principalmente em Nova Friburgo, para ter um salário um pouquinho melhor, que a gente sabe que é um salário absurdo, pelo menos ao nível municipal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do desleixo dos políticos em relação à valorização da educação. A educação, ela se valoriza se o gestor público observar 3 coisas fundamentais. Ele precisa cuidar do salário do professor, ele precisa cuidar do ambiente de trabalho e ele precisa cuidar da formação do professor com essas transformações rápidas que nós temos. Trata-se, portanto, de uma gestão do atraso. Trata-se, portanto,
de uma mentalidade de elite do atraso, na visão do Gessé Souza, quando você trata a educação e outras questões humanas, exigindo, para conceder um salário justo e digno, que o professor tenha que apelar para greves, paralisações, várias operações fora do diálogo necessário. Ou seja, deveria ser ponto de partida que este assunto é um assunto que Mas precisamos... tem dinheiro para 230 mil para Cláudia Leite, 170 mil para Jota Quest, mas não tem dinheiro para pagar um salário digno. Há duas maneiras de observar. Quando se trata, por exemplo, de um cantor, de um esportista ou coisa parecida, é um momento. O magistério tem a questão de que ele é ao longo do ano. E cada ano que passa, há um crescimento vegetativo da folha de pagamento. O que é preciso definir antes é, no orçamento geral, o que eu vou definir como necessário para a educação. Questão de escolha. Questão de escolha. Se eu quero ter um país onde as necessidades das pessoas sejam atendidas em primeiro lugar e não a necessidade econômica, então eu tenho que investir em 2 pontos sobretudo, educação e saúde. Aí está a diferença entre o sucesso e a mediocridade. Entre o sucesso e a mediocridade. Lembro-me do ministro inglês que saiu à rua reclamando pelas esquinas que a educação era cara e que a saúde era cara. Então, um inglês de muito bom humor disse para ele: ministro, aposte na ignorância e aposte na doença, são mais baratos. Não é? Estamos com o professor Hamilton Werneck, professor, palestrante, escritor, que daqui a pouco ele vai falar a respeito dos seus livros. Estamos também com a diretora-geral do Cefet, doutora Bianca Temponi. Doutora Bianca Temponi, então é possível, através do Cefet, realizar, ou seja, o curso técnico, ou seja, ter uma qualificação técnica ou ter uma qualificação de nível superior. Vem perguntas a respeito se o Cefet ele só tem formação na área da ciência exata, tecnológica, ou tem também nas humanas. Não, nós iniciamos sim, temos como carro-chefe as engenharias, principalmente na nossa matriz no Maracanã, mas na verdade o Cefet hoje ele trabalha em todas as áreas. Ele foi, como eu já falei anteriormente, ele foi também passando a fazer parte de todas essas necessidades de qualificação, de educação que o país vem passando. E até voltando a uma fala do professor Hamilton, muito interessante, quando ele falou da importância da qualificação técnica, é interessante porque o Cefet 1917, ele não se chamava ainda Celso Sukov da Fonseca. Celso Sukov foi um dos nossos diretores e por isso a instituição deu esse nome a ele, porque ele foi uma pessoa que realmente sempre primou pelas escolas técnicas, né, e pela formação técnica, e por isso ele foi homenageado com o nome da nossa escola. Mas, na verdade, quando essa nossa escola iniciou, em 1917, ela se chamava Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz. E como o próprio professor Hamilton falou, o ensino técnico, né, a formação técnica sempre foi muito importante para o Cefet, porque naquela época o Cefet foi a primeira escola a aceitar inclusive alunas mulheres, que à época era uma coisa um pouco mais complicada de se acontecer, né, professor Hamilton? E dentro do seguinte, dentro daquela ótica da mentalidade da elite brasileira, exatamente, ela tem a característica de ser machista, ela ainda guarda muito de escravismo. Então, se nasceu sem grandes condições financeiras, ele no máximo vai para um curso para não sair daquele estágio. Então o senhor explica para o telespectador em relação a Nova Friburgo a respeito Anchieta e o Colégio Nossa Senhora das Mercês. Bom, Colégio Anchieta e Colégio Nossa Senhora das Mercês têm o mesmo viés. Eles trabalham com grandes parcelas. Eu digo da história entre a questão do Colégio Anchieta, de homens, e Mercês. Então nós estaríamos verificando não só o Mercês,
Mas, por exemplo, o Colégio Nossa Senhora das Dores, que tinha internato somente feminino. Dentro deste viés, havia em Friburgo, quando fundou-se o Colégio Anchieta, era um colégio só para meninos. Quando fundou-se o Colégio Nossa Senhora das Dores, era um colégio só para meninas. O ensino era separado. Esse viés machista permaneceu até 1969. Por quê? Em 1960, o Brasil assinou na ONU um tratado de não segregação. Raça, credo, sexo, cor. Em 68, o Congresso Nacional Brasileiro votou uma lei criando a necessidade do cumprimento do que havia sido assinado na ONU. Em 69, através do Padre Pesce, as primeiras turmas de alunas foram recebidas no Colégio Anchieta. Agora, para você ter uma ideia do machismo enrustido, eu me lembro na época que muitos alunos disseram assim: o nível do colégio vai diminuir. Falei, por quê? Porque vão entrar meninas. Olha, final da década de 60, em Nova Friburgo, alunos achavam que as inteligências eram diferentes, uma melhor do que a outra. O que eu fiz? Chato como sempre fui, anotei tudo. 1 ano a 2 depois, eu fui àquela turma que tinha essas dúvidas e apresentei para eles o resultado acadêmico. As meninas tinham resultado melhor que os meninos. E a partir daí, calou-se a boca, não se falou mais nada. Estamos com o professor Hamilton Werneck, professor, escritor, palestrante, e também com a diretora-geral do Cefet Campus de Nova Friburgo, professora Bianca Temponi. A gente vai para um breve intervalo, já voltaremos, e vou deixar a pergunta para o professor Hamilton Werneck, um livro que ele escreveu que foi sucesso, em que o título era o seguinte: o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. E para a professora Bianca Temponi, a pergunta é o seguinte: quantos alunos tem o Cefet no município de Nova Friburgo? Atende quais regiões? E que fale a respeito do centenário do Cefet. Voltamos do nosso intervalo, continua diversas perguntas de telespectadores a respeito do Cefet. Professora Bianca, diversos estudantes jovens pedem maiores informações a respeito de como ingressar e quais os cursos do Cefet. Bom, o ingresso a partir do Enem, né? Pela nota do Enem e através do processo do SISU, como é uma escola federal, o aluno vai ter a entrada dele a partir dessa situação, mas o aluno ele vai ter a possibilidade de ingressar ou no curso de bacharelado em engenharia elétrica, que é um curso que tem duração de 5 anos e acontece na parte da manhã e na parte da tarde. Ele também vai poder cursar licenciatura em física, que hoje em dia é uma demanda também necessária, né? A formação do professor em física. O nosso curso ele tem 8 períodos, tem duração de 4 anos. O nosso bacharelado em sistemas de informação também, ele tem duração de 4 anos, 8 períodos. E o nosso curso de tecnólogo em gestão de turismo, que tem a duração de 3 anos. O nosso curso de tecnólogo, inclusive, nós estamos transformando ele para um curso de bacharelado em turismo, então a formação dele passa de 3 anos para 4 anos, 8 períodos. Além disso, Marconi, eu também gostaria de deixar
informado que em 2019 nós teremos início também com um curso técnico em administração integrado ao ensino médio. Então, o aluno do ensino médio que quiser ter essa dupla certificação, ele vai poder escolher entre a formação técnica em informática, como eu falei, como também a formação num técnico em administração, que é essa importância que o professor Hamilton falou, né, de você poder ter a possibilidade de, ingressando ou não depois em um curso superior, você já tem uma formação profissional para atuar no mercado. Doutora, a senhora estava falando no intervalo, em off aqui, que o Cefet também foi o primeiro instituição federal na área de educação a ingressar meninas. É verdade, em 1917 o Cefet ele foi a primeira instituição a ofertar cursos de formação técnica, né, profissionalizante, direcionados também às mulheres. E à época isso foi muito criticado e o Cefet ele insistiu nessa atuação dele e teve resultados muito bons à época. Ele, além dele ofertar cursos que também eram mais para a área masculina, ele também ofertava, por exemplo, para as mulheres cursos de flores artificiais, cursos de bordados, costura, prendas e economia doméstica. Mas na época isso era uma novidade muito grande porque a maioria das escolas eram de ingresso masculino. E na época essa escola, que se chamava não Celso Sucoff da Fonseca, mas Venceslau Braz, ela sofreu inclusive pressão para que não oferecesse, porque isso era uma novidade que afrontava muito dos governantes da época, né? E veja, Bianca, se você for lá ao livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque, sim, ele escreve por volta de 1926, por aí assim, ele vai retratar exatamente a elite brasileira dessa época da seguinte maneira: é uma elite machista e que não quer que a mulher progrida, que a mulher avance. Nessa época, por exemplo, a mulher não podia votar. Então ela era excluída da sociedade. A presença dos homens na sociedade era muitíssimo maior do que hoje. Mas nós sofremos uma influência masculina, por exemplo, no Congresso Nacional, muito maior que a Inglaterra, muito maior que a Espanha. O atual governo espanhol tem a maioria dos ministros que são ministras. E no Brasil ainda não. O governo Temer começou sem uma mulher no ministério. Depois é que vieram algumas para ocupar as pastas. Quer dizer, chegou derrubando uma mulher, né? Chegou derrubando uma mulher, exatamente. Então, o que a gente percebe é que essas raízes do Brasil, elas entram em conflito. Faltou dizer, na parte anterior, que nós tivemos escolas prósperas em Friburgo, como o Colégio Modelo em toda a sua história, com a família Cortes, o Colégio Cefel, com a família Schlupp, a Fundação Getúlio Vargas, as escolas públicas estaduais e as escolas públicas do município, todas elas eram mistas. As elites é que faziam esta segregação, colocando alunos de um lado e alunas do outro, copiando em parte de Portugal. Portugal chegou a ter uma escola mista da seguinte maneira: a escola era mista, mas a sala de aula não era mista. Por exemplo, primeiro ano havia a sala dos meninos e a sala das meninas. O recreio era conjunto, mas a sala de aula era separada. Quando você separa, como as escolas do Brasil, como por exemplo o Colégio São Bento no Rio de Janeiro, ele ainda é masculino, somente masculino. O que você passa como conteúdo oculto? Você passa como conteúdo oculto que o gênero masculino é superior ao feminino. Você volta àquela questão da família patriarcal que estabelece o predomínio do homem sobre a mulher. Agora eu vou jogar uma batata quente no seu colo, professor. E a maçonaria? A maçonaria. A maçonaria só admite homens. As mulheres, elas trabalham como colaboradoras. Eu não sou a pessoa mais indicada para explicar isso, porque a maçonaria é uma instituição discreta. Secreta, né? Eu digo secreta, talvez tenha sido,
hoje ela é mais discreta. Mais aberta. O meu pai foi grau 33 da maçonaria, aqui na loja O senhor foi seminarista, né? E eu fui seminarista. Também a alma na religião também é uma coisa... Sim, né? e é uma coisa muito interessante que você abordou e que poucas pessoas sabem. O meu pai, quando eu vinha para o Colégio Anchieta como aluno, ele pertencia à maçonaria e ele leu os estatutos do Colégio Anchieta. E lá estava escrito o seguinte: o colégio não era misto, só admitia alunos, o colégio não admitia filhos de pais separados e o colégio não admitia filhos de maçons. O meu pai leu os estatutos, procurou o diretor e disse: é verdade que o senhor me deu uma carta dizendo que meu filho poderia estudar aqui com bolsa, sem bolsa, interno, semi-interno ou externo. Mas eu sou uma pessoa muito sincera. Eu queria dizer aos senhores que eu sou maçom. E o diretor da época, o padre Anselmo Morgante, que também foi o primeiro diretor a admitir aluno luterano no Colégio Anchieta, ele disse: essas coisas estão mudando e é possível que em breve a Igreja Católica mude também o seu modo de pensar, o seu modo de ser. Mas uma das coisas que meu pai me ensinou com este gesto foi o seguinte: sempre seja sincero, sempre tenha uma palavra e não duas. Professora Bianca, diante da explanação do professor Hamilton Werneck, queria que você falasse um pouquinho a respeito do centenário do Cefet. O Cefet, em 2017, agora completou 100 anos. Em 1967, ele trocou a denominação dele para a Escola Celso Cove da Fonseca, né? Antes ele era Venceslau Braz. E nesses 100 anos que ele tem trabalhado, né, tem atuado na área da educação, principalmente, da formação técnica, profissionalizante, o Cefet hoje, ele conta, depois de toda essa história, né, que ele passou, desse início, né, dessa abertura que ele deu, dessa possibilidade de capacitação, de formação para mulheres, ele tem hoje uma atuação muito expressiva, principalmente no estado do Rio de Janeiro. O Cefet hoje ele atua em 8 municípios, a matriz fica no Maracanã, que é a Celso Cove da Fonseca, e hoje você tem também o Cefet instalado nos campos de Nova Friburgo, Petrópolis, Valença, Angra dos Reis, Itaguaí, Maria da Graça, que fica até a 15 minutos do Maracanã, é muito próximo, né? E Nova Iguaçu. Agora, o artista plástico Felga de Moraes, ele inaugurou um monumento na capital, sim, não foi na sim. sede? Ele inaugurou um monumento em homenagem ao centenário do Cefet, está instalado na entrada da nossa matriz. O telespectador acompanha as imagens do monumento. Exatamente. E essa homenagem que foi feita no dia do aniversário do Cefet no ano passado foi exatamente uma representação, né, um símbolo do que é o Cefet realmente. Ele fez um monumento onde você tem várias peças, né, várias engrenagens que mostram exatamente essa roda, né, esse mecanismo todo, essa engrenagem toda que o Cefet vem atuando nas mais diversas áreas e que está muito bem representado pelo nosso artista Felga de Moraes. Foi uma homenagem que foi muito bem recebida pela nossa instituição, foi muito festejada e que hoje serve como legado, né, desse centenário do Cefet instalado na entrada da nossa instituição. Agora, o Cefet hoje completando, hoje o Cefet tem essa atuação nesses 8 municípios, temos 15 mil alunos. Em Friburgo tem? Não, em Friburgo 900. 900 em Friburgo. 15 mil alunos em todos os Cefets, 900 professores, 600 funcionários administrativos em toda a instituição, né? Em todos os campos. Então, é uma instituição que vem crescendo cada vez mais, apesar dessa crise, de todo o corte orçamentário que a própria educação vem sofrendo a nível federal também. Como o professor Hamilton falou, não só a nível municipal, como vocês bem falaram, e estadual, mas também a nível federal nós tivemos um corte muito grande e desde 2015 a gente vem trabalhado com um orçamento bem mais enxuto, mas não deixando de primar sempre pela qualidade do ensino, tentando fazer com que a nossa instituição funcione sempre com os mesmos serviços, com a mesma qualidade de corpo docente, de servidores, de cursos, porque é a nossa finalidade. Professor Hamilton Werneck,
estava falando a respeito dos seus livros, né, que o senhor ia falar. Um dos títulos de um de seus livros foi O Professor Finge que Ensina e o Aluno Finge que Aprende. Eu chego lá, mas vou completar a anterior. Você falou da maçonaria que não tem as mulheres. O Rotary também não tinha. Só que o Rotary é uma fundação lá de 1905 e a maçonaria é muito mais antiga. Ela vem de um patriarcalismo muito mais antigo. Agora, a ordem Rosa Cruz Amorque, ela aceita mulheres, certo? Então é possível. Assim como o Rotary, a partir do final do século passado, ele começou a admitir mulheres também. Quer dizer, o homem já andava sozinho, né? Exatamente, não é? Então há essa mudança. Você também aborda a questão deste livro, Se Você Finge que Ensina, Eu Finge que Aprendo. É um livro que trata do fingimento em todos os níveis. Como é que você pode, fazendo tudo o que está sendo mandado, e ao mesmo tempo fingir, não é? Fingir. É um livro que atinge hoje, pela editora Vozes de Petrópolis, 75 mil exemplares vendidos, 28 edições. Como caracterizar o fingimento? Se eu ministro uma aula cujo nível de compreensão está acima da capacidade de compreensão da criança, eu estou fingindo que estou ensinando. Eu vou lá, cumpro o meu horário, mas o que eu falo para ele, ele não compreende. É um tipo de fingimento. Eu posso fingir na hora que eu avalio. Se eu passo um trabalho para ser feito, onde uma pessoa do grupo faz, os outros assinam e eu não sei quem sabe e quem não sabe. É um outro tipo de fingimento. Como mudar isso? Como mudar isso? Se você faz trabalho em grupo, você tem que acompanhar o trabalho do grupo, para você poder saber quem está dominando, quem não está dominando. E as áreas pedagógicas de cada escola precisam definir, através da pedagogia da aprendizagem, através do processo de aprendizagem, definir qual o conteúdo que é adequado para esta ou aquela faixa etária. Nenhuma turma é homogênea, mas você pode tratar de assuntos que realmente possam ser compreendidos pelos alunos. Aluno não vai à sala de aula para aprender. Não espantem, não fiquem espantados. Aluno vai à sala de aula para entender. Se ele fizer exercício, se ele resolver problemas relativos ao que ele entendeu, ele fixa na memória de curta duração. E se ele dormir, os neurônios captam da memória de curta e levam para a memória de longa duração, que é o córtex cerebral. Aí ele aprende. Entendi. Eu ouço muito dos pais, quer dizer, muito entre aspas, dizendo assim, meu filho não gosta de estudar, não leva jeito para estudar. Como mudar isso? Bom, que a maioria dos nossos alunos não gostem de estudar, eu acho normal. Porque o conteúdo que ele está estudando é do século XIX. O professor que ele tem foi formado no século XX e ele é um aluno do século XXI. Há um conflito. Há um conflito entre o que se ensina, quem ensina e o ensinante, o ensinado. Resultado, precisamos urgentemente mudar as coisas. Nós ensinamos coisas que não servem para nada e deixamos de ensinar coisas que servem para muito. Qual o conselho que você dá para os pais? O conceito dos pais é um conceito de dúvida que procede. O pai, com essa dúvida, ele está dizendo o que acontece na casa dele, ele não sabe resolver. Quem tem que saber resolver é a escola. Através de quê? Da sua competente organização pedagógica. O que eu tenho que mudar no currículo? Como que eu devo ensinar? Ou seja, como ensinar bem para ele aprender melhor. E aí você já cai num outro título de livro meu. Eu lembro que o senhor falou uma vez para mim, o senhor disse o seguinte, nós temos que trazer o encanto das ruas
para dentro das escolas, para que possamos ensinar com alegria, com motivação, tornar o ensino encantador. Bom, eu diria, não só esse encanto da rua, mas o encanto da vida. O aluno não vê a relação entre o que ele estuda e a vida que ele leva. No momento em que ele percebe que essas duas coisas podem estar entrosadas, ele dará muito mais valor a ele. Por exemplo, se uma escola no seu currículo trata de várias disciplinas e ao mesmo tempo tem espaço para discutir assuntos temáticos relevantes, ela atrai a atenção, porque ela estaria como uma escola de Imperatriz no Maranhão, estudando a vida dos países que tinham representações na Copa do Mundo de futebol. E tinham alunos, como você poderia ter em qualquer escola, estudando e acompanhando o resgate daqueles 12 meninos e o técnico daquela caverna da Tailândia. Muitas disciplinas que envolveria arte, geografia, hidráulica, física, saúde, meditação, alimentação e todo um trabalho internacional conjugado que foi feito, que poderia ser de autoaprendizado para os alunos. Isso interessa. Agora vem as pessoas e dizem, mas isso serve para quê? Pode não servir para passar numa universidade, pode servir para não ingressar numa escola técnica porque o aluno não teve bom desempenho no vestibular, mas serve para a vida. E outro detalhe, hoje no Brasil há cotas para tudo. E uma última pesquisa... Isso é ruim? Hein? Isso é ruim? Isso é bom. Sabe por quê? A última pesquisa feita na Universidade do Estado do Rio de Janeiro constatou que o desempenho dos cotistas e o desempenho dos não cotistas é idêntico, em torno de 7,2, 7,3. O problema do cotista não está no curso que ele faz. O problema do cotista é não conseguir dar conta da quantidade de conteúdo colocada no vestibular. Para quê? Para eliminar, para excluir quem é menos aquinhoado economicamente na sociedade e só dar voz e vez para quem tem mais dinheiro e melhor posição. Mais uma coisa muito interessante. Até algumas décadas atrás, existiam cotas no Brasil, só que elas beneficiavam quem tinha terra, quem criava boi, quem pagava o INCRA. Era chamada Lei do Boi. Quando você fez vestibular, eu me lembro bem, muitos colegas seus fizeram vestibular para veterinária e engenharia agronômica. Metade das vagas das universidades federais eram ocupadas por estes cujas famílias tinham terra e pagavam ao INCRA. Para o direito não havia. Ninguém questionava essa cota, porque essa cota beneficiava aquela lógica da casa grande, não a lógica da senzala. Quando alguma coisa apresenta cota para afrodescendente ou descendente de indígenas, uma parte da sociedade se rebela porque ela é de outra ética, que não é muito ética. Estamos com o professor Hamilton Werneck, professor, escritor, palestrante, e também com a doutora, diretora-geral do Cefet, professora Bianca. A gente vai para um breve intervalo e já já voltaremos para o nosso último bloco.
Voltamos do nosso intervalo, estamos com a professora doutora Bianca Temponi, diretora-geral do Cefet, campus Nova Friburgo, e também com o professor, escritor, palestrante, professor Hamilton Werneck. Professora Bianca, nós temos uma boa notícia vinda do Cefet, a gente sabe do seu trabalho de eficiência, de qualidade, da sua luta em expandir o CIEP em Nova Friburgo e região. Então eu queria que a senhora pudesse trazer essa boa notícia aos nossos telespectadores, já que o professor Hamilton Werneck exaltou tanto o trabalho da mulher, e você é um exemplo de competência da mulher, competência, honestidade, por onde que passou na administração pública, na iniciativa privada, deixou ensinamentos e desenvolvimentos. Bom, Marconi, obrigada. Desde o dia 28 de junho, nós assinamos um convênio com o governo do estado, né? Foi um momento uma cerimônia muito bonita que aconteceu no Palácio Guanabara, e a partir de então, com essa assinatura que foi feita pelo governador, pelo secretário de Educação, pelo presidente do DR, pelo nosso diretor-geral, professor Carlos Henrique Figueiredo Alves, nós fizemos a aquisição do CIEP. Nessa aquisição, ainda que o CIEP seja de responsabilidade da Secretaria de Educação, né, do Estado, mas o terreno sendo do DR, por isso nós tivemos que fazer um convênio com a participação desses dois setores, porque, na verdade, desde 2008, quando nós nos instalamos no antigo prédio do DR, como as pessoas conhecem aqui em Nova Friburgo, nós ainda estávamos numa situação confortável de espaço. À medida que o nosso campo foi crescendo, com a chegada de mais alunos, mais servidores, mais professores e a expansão também dos cursos que nós viemos oferecendo durante esses 10 anos aqui em Friburgo, nós tivemos realmente a necessidade de expansão, porque nossos espaços já estavam todos ocupados. E a aquisição do CIEP realmente ela veio num momento muito oportuno e também de comemoração nesses 10 anos do Cefet Nova Friburgo, porque nós tínhamos um déficit de espaços, tanto administrativos quanto acadêmicos, e não tínhamos possibilidade de expandir como nós gostaríamos em função dessa falta de espaço físico. Ainda que nós estejamos com obras em andamento dentro do próprio campus, nós estamos agora expandindo o segundo andar do prédio da biblioteca, que leva inclusive o nome de Biblioteca Francisco Farias, porque foi uma doação à época, em 2008, 2009, do empresário, né, Francisco Farias, que fez a construção dessa biblioteca para o Cefet. Ainda assim, com a expansão da biblioteca e com a expansão desse segundo andar, que as obras terminam no máximo em dezembro, ainda assim nós teríamos um déficit de espaço que pudesse contemplar todas as nossas necessidades e a possibilidade de expansão também que nós pretendemos fazer a partir de 2020. Então foi assim uma oportunidade única essa aquisição do CIEP, e a partir de agosto nós já vamos iniciar, eu estava até conversando com o professor Hamilton, já ocupando o primeiro andar do CIEP a princípio, desafogando os espaços acadêmicos e administrativos, com os cursos que já existem no nosso campus, porque eu acho que é a nossa intenção. Eu estou como diretora do Campus Friburgo, então a intenção que nós temos é de, primeiro, consolidar os cursos existentes, criar todos os laboratórios necessários a todos os cursos, engenharia, física, turismo e sistemas de informação, e os laboratórios também que são necessários ao ensino médio, e aí então a partir de 2020 começar a expansão de novos cursos, já utilizando também esse espaço do antigo CIEP. Então, Friburgo deixou de ser campus para ser campi? Exatamente. No prédio onde nós já estamos instalados desde 2008, nós vamos denominar agora como Campus 1, e o antigo CIEP passa a ser o nosso Campus 2, iniciando as nossas atividades, como eu falei, agora em agosto, e culminando em dezembro também com a implantação do segundo andar, fechando então todo o prédio do CIEP com os nossos cursos e nossos espaços acadêmicos e administrativos, e fazendo a inauguração oficial no dia 4 de dezembro. Gostaria até já de deixar o convite aqui, antecipar o convite a toda a equipe aqui da Nova TV, a você, assim como também o nosso professor Hamilton, para que estejam presentes nessa data, que vai ser uma data muito significativa para o nosso campus, porque vai ser a inauguração oficial das instalações do Campus 2, assim como também os festejos, né,
ao aniversário de 10 anos do Cefet aqui em Nova Friburgo. Quer dizer, um momento histórico, né? Sim, sim. Lembramos ao telespectador que o plural de campus é campi, por isso que eu falei com a professora Bianca, que agora deixamos de ser campus para ser campi, em função que o Cefet passa a ter o segundo campus em Nova Friburgo. Professor Hamilton Werneck, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dos CIEPs, do projeto de Darcy Ribeiro, que se os políticos tivessem levado a sério, talvez a dificuldade em termos de educação não seria tão grande no estado do Rio de Janeiro. Olha, a ideia do CIEP, ela foi concebida por Darcy Ribeiro, foi colocada em prática e teve uma grande oposição de algumas mídias no Brasil. Mídias que temiam que o Leonel Brizola, que era governador, aproveitasse toda esta rodovia pavimentada, que eram os CIEPs, e chegasse à presidência da República. Com isso, houve uma perda muito grande por parte da sociedade fluminense. Porque os cursos existiam, as crianças teriam tempo integral na escola e seriam retiradas da rua. Isso seria marcante na maneira com que, vamos dizer, traficantes cooptariam crianças ou não. Existiam problemas? Sim. Quando você vinha um pouco para o interior, muitas crianças não queriam o tempo integral. Nem as famílias queriam o tempo integral. Por quê? A criança estaria de manhã na escola e à tarde ele atendia ao pai num negócio, numa casa comercial, faria algum mandado, qualquer coisa semelhante. Nas cidades onde a criança tem mais mobilidade, ela queria estar muito mais solta, não queria estar o tempo todo na escola. Quando o CIEP, que agora vai se tornar Cefet, foi entregue por alguns anos ao município, no governo Garotinho, secretária de Educação, Lia Faria, nós não conseguimos colocar muitas crianças lá. Eu era o secretário de Educação, queria ter 600 crianças lá, que é a quantidade para aquele espaço construído, mas não se conseguia, porque a mídia conseguiu criar no estado do Rio uma ideia central, que CIEP é castigo. Esse é que foi o grande mal. Do lado do governo Brizola, das ideias do Darcy, houve também um desvio, talvez, da perspectiva, em que o grupo dos CIEPs era tratado de um jeito e as antigas escolas regulares tratadas de outro jeito. Isso não deveria ter acontecido. Somando tudo isso, o que aconteceu? Aconteceu uma falência do processo. Embora retomado hoje pela Prefeitura do Rio de Janeiro, retomado não como CIEP, mas por várias outras prefeituras no Brasil, procurando o tempo integral das crianças. Por quê? A família não sabe fazer o exercício e orientar a criança. A família não tem tempo. Então, onde que esse problema precisa ser resolvido? Precisa ser resolvido na escola e se resolve com tempo integral. Assim acontece com as escolas militares. Assim acontece na China, em Xangai, com as crianças que se preparam para fazer o exame do PISA. Elas têm tempo integral e têm o professor com tempo integral. Então elas são assistidas, elas então aprendem. Agradecemos ao professor Hamilton Werneck, agradecemos à professora doutora Bianca, diretora do Cefet, mas antes de terminar, professor Hamilton Werneck, as suas considerações finais. Olha, eu diria a você que o mundo pode ser observado em duas pirâmides. Numa pirâmide, a necessidade está no topo, que determina uma política que deve orientar a economia
para atender às necessidades. Esse é um tipo de sociedade. A nossa está diferente. É uma pirâmide, onde no topo está a economia, que dita as diretrizes políticas que dizem à economia o que você pode ter como necessidade. Então, a necessidade que era topo veio para a base. E com isso, a população sente, a população sofre. Então, precisamos de governos, e sobretudo do próximo governo federal, que pense nas pessoas, que pensem nos municípios, onde as pessoas vivem. Isso é a minha palavra final. E mais, para concluir, o que será uma grande nação? Aquela que tiver um espaço territorial grande, que tiver matéria-prima, que tiver bastante água, que tiver saúde e educação. As três primeiras, espaço, matéria-prima e água, o Brasil tem em abundância. Peca em duas. Por isso, tem que ser subserviente nas outras três. Professora Bianca, as suas considerações finais. Bom, Marconi, agradecer a participação hoje aqui nesse programa e dizer que a expansão do Cefet é uma alegria para a nossa instituição, né, para nós dirigentes aqui no Campus Friburgo, mas na verdade é a possibilidade que a gente tem de oferecer para uma cidade que nos acolheu com tanto carinho uma maior quantidade de cursos, né, de qualidade. Eu acho que essa possibilidade agora ela se torna muito mais uma realidade do que antes, porque sem espaço físico ficaria muito difícil nós cogitarmos essa expansão. Com essa expansão de cursos, o Cefet também ele tem a possibilidade de ampliar o seu quadro de servidores, ampliando também de uma certa forma essa questão de oportunidades de emprego aqui para a região e para as cidades vizinhas, e a oportunidade também da gente conseguir ampliar a oferta de vagas, tanto para o ensino técnico médio, como também para os cursos de graduação, porque o Cefet, quando veio em 2008 para Nova Friburgo, veio exatamente com esse objetivo de agregar valores, de contribuir para essa região que acolheu a instituição de uma maneira tão assim, sensível. E agradecer a vocês e a todas as pessoas que nos ajudaram, né, nessa empreitada, e você foi uma delas, com a sua TV, porque sempre está nos ajudando, sempre nos incentivando, sempre nos apoiando, divulgando o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante, essa acolhida que nós temos aqui por parte de vocês, como por parte também de todas as pessoas que acreditam nesse ensino de qualidade, no ensino realmente vocacionado, que é a nossa missão. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui um convite para que as pessoas que ainda não conheçam a nossa instituição possam nos visitar. Nós ficamos lá no campus de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22h30. As pessoas podem marcar visitas para fazer um conhecimento sobre os laboratórios, as escolas, as pessoas também que quiserem entender o que é a instituição, como ela funciona, como o campus funciona e quais são as suas atividades, estão todos convidados a conhecerem um pouquinho do nosso campus 1 e aí, a partir de agosto também, com essa expansão, o nosso campus 2. Professora, o contato do Cefet? O nosso contato, bom, nosso endereço é Avenida Governador Roberto Silveira, 1900, nós ficamos no Prado, no chamado antigo DR, como as pessoas conhecem, e nosso telefone é 2519-8905. Professora, só para finalizar, a professora tinha falado comigo que ia fazer uns agradecimentos a respeito do trabalho que foi feito da professora junto à capital, com os diretores do Cefet, para trazer o campo com o governador. Sim, agradecer, como eu falei, agradecer a todas as pessoas, principalmente a minha equipe de gestão aqui, até porque nós sempre trabalhamos de forma assim, muito forte. Agradecer ao nosso gerente administrativo, que é o professor André Mello, que inclusive trabalhou comigo durante muitos anos na Universidade de Estácio de Sá, e depois veio também a trabalhar no Cefet. Hoje é o nosso gerente administrativo, a professora Rafaela Moreira, que é a nossa gerente acadêmica, a nossa subprefeita, a professora Gisela Boschner,
a Ana Maura, ao Newton, a todas as pessoas que fazem parte, tanto da área acadêmica como administrativa. Eu não teria como citar a todos aqui, mas principalmente a equipe do Corpo de Gestão, assim como também os nossos colegas do Campus Maracanã e dos outros campos, que sempre apoiaram com essa iniciativa de expansão. Essa expansão não foi fácil, mas a princípio também, eu acho que tudo que também é fácil acaba não tendo graça, porque foi muita luta, foram muitas reuniões, foram muitas dificuldades, mas agora a gente consegue festejar. E eu tenho que deixar o meu agradecimento a toda a minha equipe do Campus Friburgo. Professor Hamilton Werneck, só para o senhor deixar o contato do senhor. Olha, o meu contato melhor é pelo Zap. Então, o meu Zap é 27 9 9989 6286. É isso mesmo, 27. O meu celular é do Espírito Santo, desde 1994. Professor, só para finalizar, para o telespectador fora de Friburgo, o senhor faz palestras? Eu faço palestras em todas as partes do Brasil. Este ano, por exemplo, pelas agruras financeiras, eu deixei de atender 3 institutos federais, embora agora no final de julho eu tenha um no Ceará e no início de setembro eu tenha no Paraná. Mas eu não atuo só com o Senac, com o Sebrae, com o Sesc, com o Senai, com as escolas técnicas, mas com universidades, secretarias de educação, seja numa assessoria contínua para a organização de currículos e programas, seja para orientar a Base Nacional Comum Curricular, seja na formação de professores. Agradecemos mais uma vez a presença de ter aceitado o convite do professor Hamilton Werneck, da diretora-geral do Cefet, a doutora professora Bianca Temponi. Agradecemos desde já em nome da Nova TV, em nome do Patrick, do Wendel, do nosso amigo Felga, que está firme aí, que faz parte da Nova TV, pelas suas palavras, pelo seu carinho. Nova TV, nossa força, a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.